O STF decidiu sobre pedidos de compensação de precatórios com verbas créditos de caráter alimentar, nos quais esses precatórios que eu mencionei foram sujeitos ao parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT. Então, a gente teve no ADCT esse artigo 78 que trouxe uma moratória, um parcelamento de precatórios expedidos e que trouxe a possibilidade de parcelamento por 10 anos de precatórios decorrentes de condenações referentes a processos ajuizados até 31 de dezembro de 99. E o STF já declarou anteriormente a inconstitucionalidade dessa norma, porque isso aqui viola o princípio da isonomia e também o direito de propriedade. Aqui, ou seja, a parte, ela ajuizou a ação, passou por toda aquela saga e, ao final, por um ato legislativo, ele ainda vai ter que esperar por até mais 10 anos para receber a totalidade do valor. Mas, de toda forma, a discussão era a seguinte, porque esse parcelamento ele não incluía os débitos de caráter alimentar. Então, a discussão era se, pelo fato de o parágrafo 2º desse artigo falar que se chegar na data do vencimento do precatório e ele não fosse pago, seria possível uma compensação de tributos que esse credor teria em relação ao ente público que foi condenado na ação. Então, ou seja, haveria uma compensação do crédito do precatório com um crédito do autor da ação com relação ao mesmo ente, que está devendo o precatório no caso. Só que a discussão era, porque aqui os débitos de caráter alimentar, eles não estavam incluídos no parcelamento. Mas aí ficou essa dúvida se ainda assim aqui haveria uma permissão para que eles pudessem utilizar essa permissão constitucional para a compensação de crédito. Então a questão que ficava era de que, apesar de os créditos de natureza alimentar não estarem incluídos na moratória, se eles ainda assim poderiam ser objeto de pedido de compensação pelos credores de precatórios de natureza alimentar. E, de toda forma, o STF disse que essa questão restou prejudicada porque nas ADIs 2356 e 2362 o STF já declarou a inconstitucionalidade do próprio parcelamento. Então, o artigo 78 do ADCT é inconstitucional. Então, como não há mais sequer o parcelamento, não há mais que se falar em aplicação ou não de permissão de compensação de débito que foi parcelado. Então, a questão restou superada. Então, a tese fixada foi no sentido de que o regime previsto no artigo 78 do ADCT é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados com amparo no dispositivo até a concessão da medida cautelar na ADI 2356 em 25 de novembro de 2010. Portanto, esse parcelamento do ADCT, ele hoje não vige mais, mas até a concessão da medida cautelar, naquelas ADIs que eu mencionei, ele produziu efeitos. E na ADI houve uma modulação dos efeitos ao julgar o mérito, para manter os efeitos dos parcelamentos até a concessão da cautelar em novembro de 2010. Então, hoje, já não cabe mais a discussão sobre o cabimento ou não da compensação, porque a essa altura, todos esses parcelamentos já devem estar quitados, inclusive. Então, enfim, se atualmente já não cabe mais a realização de novos parcelamentos com base nessa norma, também fica prejudicada a análise da possibilidade ou não de compensação. E eu fico por aqui e espero por vocês no próximo vídeo. Até a próxima!